Existe um jeito certo de mochilar? É priorizando quantidade, qualidade, como que é? Como que eu faço e o que é mochilar? Nesse vídeo eu vou contar pra você. Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. Eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu perguntei aqui mesmo no YouTube o que vocês queriam ver no canal. E aí um dos tópicos que vocês colocaram foi justamente qualidade ou quantidade. O que você prefere no mochilão? E, gente, já só ignora os barulhos externos, que são minha mãe na cozinha. Mas antes de tudo, eu queria trazer sobre o termo mochilar, né? O que é mochilar, o que é fazer um mochilão. Na verdade, não existe no dicionário sobre essa palavra, né? Ela é bem ampla, assim, cada um meio que diz o que bem entende. Mas como um termo geral, a gente acredita que mochilar é viajar de uma forma low cost, né? Ou gastando menos do que você viajaria ficando em um hotel, ficando, enfim, no jeito tradicional. E aí existem várias maneiras de economizar viajando, e é justamente muitas dessas dicas eu mostro aqui no canal. Tem como ficar em hostel, tem como ficar em couchsurfing, que é o sofá ou um quarto na casa de alguém. Tem como dividir um Airbnb com amigos, por exemplo, para baratear os custos. Então, mochilar é meio que você fazer uma viagem independente, assim, sem uma agência, por exemplo, e aí com, normalmente, uma mochila nas costas com tudo que você vai precisar naquela viagem. Eu já viajei, já mochilei com mochila nas costas, mas hoje, por causa da minha cirurgia no peito, eu não consigo carregar mochila pesada. Então eu mochilo do mesmo jeito e ainda chamo de mochilão com a minha mala de rodinhas e tá tudo bem. É o jeito que eu consigo hoje em dia. Bom, dado aqui o termo mochilar para vocês, se vocês têm mais alguma dúvida sobre o termo, deixa aqui nos comentários. Aliás, já aproveita, deixa o seu like e se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Eu sempre falo aqui sobre viagens baratas, mochilão. Então, para você se ambientar aí nesse tema, já se inscreve porque eu falo sempre disso por aqui. Bom, eu queria falar, antes de dizer o que eu prefiro, qualidade ou quantidade, quando eu vou fazer um mochilão, trazer para vocês 3 mochilões que eu fiz já na minha vida. Então, assim, eu não tô contando viagens mais longas que eu fiz na Europa, por exemplo, eu já fiz viagens ali para os Balcãs de carro com amigos, passando por Montenegro, Sérvia, Croácia e Bósnia. E a gente foi ficando em Airbnb justamente para economizar esse valor aí, para não ficar em hotel, enfim. Isso pode não ser considerado mochilar para alguns, pode ser também para alguns, mas enfim, eu trouxe aqui 3 grandes mochilões que eu já fiz, e o primeiro deles foi em 2014, quando eu fui para o Peru e para o Chile por 15 dias. Então, é assim, eu era novato de tudo, eu tinha, sei lá, acho que 18 anos, se eu não me engano. E aí eu fiz esse mochilão com amigos e uma parte dele eu fiz sozinho, então eu fui meio que, tipo, desbravar, assim. Eu também não tô contando o intercâmbio que eu fiz sozinho quando eu tinha 17 anos para os Estados Unidos, porque não foi um mochilão, foi uma experiência diferente, um intercâmbio. Nesse mochilão eu tinha ainda, né, eu era jovem, disposto, não tinha cirurgia, então eu levava a mochila nas costas, tenho meu mochilão até hoje, com alguns stamps que eu coloquei até. E aí foi com esse mochilão que eu viajei ali pelo Peru, Cusco, Machu Picchu, passei por Lima, depois desci pro Atacama, e aí nessa que eu me separei dos meus amigos, porque eles foram direto para Santiago e eu fui pro Atacama porque eu ainda não conhecia e eu queria conhecer. Então eu fiquei num hostel também, conheci novas pessoas, isso que é o máximo de viajar sozinho, de mochilar, é conhecer novas pessoas no meio da jornada, isso é muito legal. Porque às vezes quando você tá com amigos, você realmente não se preocupa tanto em se relacionar com outras pessoas. Você acaba conversando, lógico, mas você, quando tá sozinho, você é muito mais aberto a fazer amizades com qualquer pessoa que você imagina. É tipo aquela senhora na fila do supermercado que, né, te cutuca pra conversar com você. Normalmente sou eu fazendo uma viagem sozinho. Eu sempre vou puxar assunto com alguém num bar ou num hostel, enfim. Então, se você nunca mochilou, nunca teve uma experiência viajando sozinho, faça uma vez, pelo menos uma vez na vida para você experimentar e ver como é muito bom. Nessa viagem eu só fiz 2 países em 15 dias, então para mim deu para aproveitar bastante de cada um. Depois do Atacama ainda fui para Santiago, fiquei uns dias lá e fiquei na casa de uma amiga chilena que eu já tinha conhecido antes no Brasil. Então foi bem econômica essa viagem. Foi hostel, depois couchsurfing, né, digamos assim, um sofá na casa dessa minha amiga. Depois, em 2016, eu fiz um outro mochilão com um amigo e depois a minha ex entrou no meio, mas a parte lá era minha amiga na época, ficante, né? Tá, enfim, isso não vem ao caso, não sei porque eu falei. Mas foi um mochilão de 20 e poucos dias e a gente fez 7 países, ó. Bélgica, Holanda, Irlanda, Irlanda do Norte, Marrocos,
Inglaterra e Espanha. Então foram 20 e poucos dias para 7 países e eu achei também um tempo bom, só que obviamente não deu para conhecer a fundo todas as cidades daqueles países, ou muitas cidades daqueles países. Então, por exemplo, na Espanha a gente foi para Madrid e Barcelona e deu para conhecer bem. Em Marrocos a gente foi para Marrakech, deixou 3 dias para ir para o deserto. Então também foi um passeio muito bacana, a gente conseguiu conhecer bastante coisa. Irlanda do Norte a gente conheceu a capital Belfast, na Irlanda a gente conheceu Dublin, a capital também. Na Holanda a gente conseguiu ir para Amsterdã e Rotterdam, então a gente acabou ficando ali num couchsurfing também, que era conhecido de um primo. Enfim, nesses países todos foi tudo hostel ou couchsurfing, que na época no Ciências Sem Fronteiras que eu fiz, tinha um grupo de brasileiros que estavam em todos esses países da Europa, então eles meio que hospedavam para também quando eles precisassem, eles iam lá na sua cidade. Então eu estava morando em Budapeste, na Hungria, então eu recebi várias pessoas também na minha casa. E, enfim, foi uma trip low cost, foi um mochilão, porque foi realmente 20 e poucos dias sem voltar para casa. Aí o meu terceiro mochilão foi passando por 9 países e parte dele foi com meus pais, porque eles são muito aventureiros. Foi meio que em família, assim, foi meus pais, meu irmão, minha cunhada e minha prima. A gente pegou um carro lá na Escócia e foi fazendo uma road trip também, então parte dela foi em Airbnb, dividindo com meus pais, meu irmão, e meus pais não ligam de ficar em hostel, então também a gente ficou em hostel. Em Amsterdã a gente ficou em um hostel também, e existem hostels que você pode pegar um quarto, como a gente tava em 6, a gente pegou um quarto para 6, tinha um banheiro e tava suave. Depois disso a gente passou o Natal na Irlanda, passou o Ano Novo na Escócia, e aí meus pais voltaram, quando a gente estava na Inglaterra, voltaram pro Brasil, e eu continuei sozinho a minha viagem. Fiquei na casa de amigos que eu já tinha feito no intercâmbio, então na casa de um amigo italiano em Londres, na casa de uma amiga belga na Bélgica, na casa de uma amiga francesa lá na França, então fui assim, picando na casa de um amigo brasileiro na Alemanha, e em outros lugares que eu não tinha amigos eu fiquei em hostels também. E, meu, foi fantástico. Eu conheci 9 países nesse terceiro mochilão e a duração foi de 1 mês e meio. Pensa, era 1 mês e meio no inverno e eu com uma mala de mão. Essa viagem eu já tava com a minha malinha de rodinha. Eu, inclusive, tenho esse vídeo aqui de como fazer uma mala de mão para uma viagem de inverno na Europa. Eu realmente fui só com um casacão, que durou 1 mês e meio esse casacão, e aí ia trocando os cachecóis, ia trocando as roupas de baixo, que era a segunda pele, então isso deu uma mega ajuda, e nesse vídeo eu conto aí como eu fiz essa mala. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, deixa aqui embaixo também. Esse mochilão foi em 2017 para 2018 e eu não tô contando aqui a viagem que eu fiz sozinho para Rússia e Finlândia por alguns dias, se eu não me engano foram 10 dias também. Não tô contando a minha viagem pela Bolívia quase toda também, que foram uns 12, 13 dias. Sozinho. Não tô contando também a minha viagem com meus amigos para Áustria e Eslováquia, que a gente foi de ônibus e ficou em hostels. Mas a conclusão aqui é que realmente eu não priorizo, como vocês podem ver, o número de países quando eu vou fazer um mochilão. Se é um lugar que, por exemplo, vai Peru e Chile, eu era iniciante, eu não precisei começar com 9 países, né? Eu comecei ali com 2 e vendo, né, bem o que eu queria ver. Eu queria Atacama, queria Machu Picchu, queria uns lugares muito específicos que não dava para sair correndo fazer. Ao mesmo tempo, na Europa, eu sabia exatamente as cidades e os pontos que eu queria conhecer, então eu consegui conhecer mais países em menos tempo. Na verdade, esse daqui de 7 países em 20 e poucos dias foi um recorde, eu acho. A gente acabou até indo pro Marrocos, Marrocos. De um voo da Espanha, a gente foi pro Marrocos, depois voltou pra Inglaterra. Foi um absurdo, porque a gente foi pro meio do deserto, depois voltou pra cidade, mó loucura, e tava tudo bem, tudo isso com uma mala de mão também. E aí a gente fazia vários voos low cost, eu também tenho um vídeo pra vocês verem aqui como a gente pegou esses voos, como a gente fazia voos de tipo 9 euros, isso ajudou muito no nosso planejamento pra fazer esse mochilão, inclusive foi pelos preços que a gente escolheu os destinos que a gente ia e a ordem deles. Então, de tal lugar para tal lugar tá 9 euros, vamos. Aí foi assim que a gente comprou um voo para Ibiza, a gente perdeu esse voo, tudo bem, depois a gente comprou um ônibus que ia de Madrid para Barcelona, mas a gente tem esses erros também, a gente vai aprendendo com eles à medida que a gente vai fazendo outros mochilões. No fim, você tá craque, você tá expert e não tem maneira melhor de conhecer novas culturas, novos países e gente se não for num mochilão. Então, resumindo, eu priorizo realmente a experiência que vai ser, não importa se vai ser conhecendo 9, 15 países ou se vai ser conhecendo 2, mas sim mergulha na experiência, vai da melhor forma que você achar possível. Se for para ser com poucos países, tá tudo bem também, não tem problema. Aqui o que eu priorizo é uma quantidade boa se você tiver qualidade. Se for ficar muito corrido também, às vezes acaba não valendo a pena, você perde
só o tempo de você ir de um aeroporto para a cidade, às vezes quando é aeroporto low cost é mais afastado, então tem que medir todos esses tempos, tudo isso, ver se vai dar tempo de você conhecer tudo que você quer. Botar no papel é muito importante para você ter noção ali. Coloca no Google Maps, vê a distância de um lugar que você quer ir para o outro, isso ajuda muito. Existe também um jeito de trocar suas habilidades por hospedagem e essa forma é a Worldpackers. Então, se você quer pagar o valor de aproximadamente 3 diárias na Europa por 1 ano e meio de hospedagem grátis nesses lugares, trocando habilidades por hospedagem e alimentação, clica aqui embaixo no meu link da Worldpackers que vocês têm $10 de desconto e ainda vão conseguir viajar aí por um monte de lugares sem nem pagar para ficar neles. Então, aproveitem aí. Galera, teve meu mochilão também pelo Sudeste Asiático, que foram ali 20 dias, mas esse daqui vocês já cansaram de ver no canal, né? Tailândia, Singapura, Malásia e Myanmar. Foi incrível, foi com amigos também. E o último país, que foi Singapura, eu fiz sozinho. Então também teve ali 4 países em 20 dias, mas foram várias cidades, por exemplo, na Tailândia, algumas cidades em Myanmar, então também foi super de extrema qualidade e ali não tão poucos dias. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like se você gostou e a gente se vê por aí, até o próximo vídeo. Tchau!